depois ele vai ser crucificado. A Bíblia fala que quando ele sobe aqui, a Bíblia fala que ele se coloca diante do templo, e Jesus, ele começa a anunciar agora abertamente, e ele começa a dizer que ele é o Filho de Deus. Jesus começa a dizer que todo aquele que não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não vai poder entrar no reino dos céus. É o momento que ele começa a pregar diante de uma multidão, que a Bíblia vai dizer que lhe seguia, lhe acompanhava, por causa dos milagres, por causa das curas. E ele começou a pregar e dizer assim: olha, eu tenho para dar para vocês muito além daquilo que vocês estão buscando, porque o que eu tenho para dar para vocês não é somente as coisas daqui, mas também as coisas do céu. E aonde ele começou a dizer: eu sou o maná, ou eu sou o pão que desceu do céu. Vocês comeram do maná e voltaram a ter fome, mas de verdade eu vos digo que o pão que eu vos dou, a carne que eu vos dou, nunca mais você vai ter fome. Da mesma forma ele vai dizer que Moisés deu para aquele povo água no deserto, mas ele daria uma água que nunca mais aquele povo teria sede, mas que faria naquele povo uma fonte de águas vivas. E quando ele começa a anunciar, ele começa a pregar, muitos creram, muitos judeus, fariseus, só que muitos não creram, e muitos começaram a lhe acusar e diz: você fala de si mesmo, o seu testemunho é falso. Ele diz: segundo a lei, 2 ou 3 testemunhas já valem, e eu sou o que testifico de mim, e o meu Pai é aquele que também testifica de mim. E naquele momento, aquele povo começa a se rebeliar contra Cristo e dizer: nós temos por pai Abraão, mas quem é o seu pai? E é o momento que o Senhor Jesus começa a dizer para eles naquele momento, que antes que Abraão existisse, ele era. E é o momento que ele diz: mas como que você diz que conhece Abraão, sendo que você tem 30 e poucos anos, e Abraão já tem muito tempo? E Jesus começa a dizer que ele é Deus, e Jesus começa a repreender aos fariseus, porque eles se diziam filhos de Abraão, mas Jesus falou: vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam a obra de Abraão, só que vocês estão tentando me matar, e essa não é a obra de Abraão, esta é a obra de Caim, essa é a obra de Satanás, desde o princípio. Então por isso vocês são filhos, são de Satanás, porque vocês estão tentando me matar. Naquilo o povo começou a se revoltar, o povo queria alguns a matar a Jesus, apedrejar Jesus, só que não conseguiu, porque a Bíblia falou que ainda não era o seu tempo. Enquanto não chegar o tempo, Deus não permite nada acontecer. E o Jesus começa a dizer naquele exato momento, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles que creram, dizendo desta forma, alguns judeus: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. E esse foi um dos maiores objetivos de Jesus, o maior tempo do ministério de Jesus. Você vai ver ele pregando, mas você vai ver ele com os seus 12 discípulos. E o seu maior tempo, enquanto ele estava no seu ministério, ele procurou ensinar, capacitar
instruir os seus discípulos, para que quando ele fosse morto, ressuscitado e voltasse à direita do Pai, os seus discípulos viessem a dar continuamente naquele evangelho e naquela palavra. Nós vemos que Pedro tinha essa mesma preocupação. Nós vamos ver no evangelho um Pedro precipitado, um Pedro que queria fazer tudo rápido, um Pedro que queria estar na frente de tudo. Em Atos nós vamos ver um Pedro ganhador de almas. Você vai ver que em uma pregação ganhou 3.000 almas. Mas se você olhar as cartas de Pedro, você vai ver um Pedro que discipulava, um Pedro que ensinava, um Pedro que se preocupava em trazer uma estrutura, um firmamento, um fundamento para a igreja daquele tempo não viesse a perecer. E essa mesma preocupação Jesus ele tinha, que aqueles que escutassem a sua palavra e dessem valor nela também iriam tornar os seus discípulos. E isso hoje é o que nós também podemos ser, discípulos de Jesus. Só que hoje nós vemos que muitos acabam não se tornando discípulos de Jesus, porque muitos eles até entram, mas de repente eles já fracassam novamente. Muitos até começam bem, mas de repente já se desanimam novamente. Muitos começam orando, jejuando, avivado, com a chama dentro do coração, mas de repente essa chama vai se apagando e o mundo novamente começa a se tornar mais forte do que o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque essas pessoas não se preocuparam em ter um fundamento de Deus. Essas pessoas não se preocuparam em aprender a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. E o Senhor disse que isso aconteceu quando o semeador saiu a semear. Você vai ver que quando ele saiu a semear, um caiu ao pé do caminho, outro caiu no meio dos espinhos, outro caiu no meio do pedregais e outros caíram em terra boa. E você vai ver que a única terra que produziu foi a que caiu em terra boa. A terra boa quer dizer aquele que estava com o coração preparado, aquele que deu valor à palavra e às coisas de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque é uma promessa da parte de Deus, e essa promessa é uma promessa de salvação. Essa promessa é uma promessa dos céus, essa promessa é uma promessa de bênção. Só que Jesus foi claro em Mateus capítulo 24, quando ele diz: essa promessa só vai se cumprir sobre a vida daquele que perseverar até o fim, não é daquele que vai ficar no meio do caminho. E se nós quisermos permanecer, e se nós quisermos ser um discípulo que venha ficar firme, nós temos que aprender alguns princípios. E um dos princípios que você tem que aprender como servo de Deus é que você deve ser praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte. Um discípulo de Cristo, ele tem que ser uma pessoa que ele não tem que somente crer, acreditar, porque hoje há milhões e milhões de religiões e há milhões de pessoas que dizem que creem em Deus. Os fariseus falavam que criam em Deus, só que as suas obras demonstravam
somente crê, porque em Tiago, se nós lermos 2,19, até os demônios crê, que a Bíblia fala que chega a estremecer, até os demônios acreditam que há um Deus, só que eles não obedecem. Por isso que nós temos que ser praticantes, porque em Tiago também vai dizer, no capítulo 1, do versículo 22 ao 25, que se nós somente escutarmos a palavra, mas não colocarmos em prática a palavra, nós vamos ser como um homem ou uma mulher que está na frente do espelho, mas de repente saiu da frente do espelho, já se esqueceu do que ele viu. Não vai adiantar de nada. Por isso, aqui, se nós queremos ser um discípulo que venha permanecer firme na presença de Deus, nós temos que ser praticante, porque se nós não for praticante, o que vai acontecer? Nós vamos perecer, nós vamos parar no meio do caminho, as lutas vão fazer nós fracassar, os problemas vão fazer nós voltar para trás. Mateus capítulo 7, versículo 24, eu comparo o homem que ouve a palavra de Deus e dá valor a ela, como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando veio a chuva, veio os ventos, veio a tempestade, não teve poder, porque ela estava sobre a rocha. Mas eu comparo o homem insensato, é aquele que ouve e aquele que não dá valor. É como aquele que fez a sua casa sobre areia. Então veio a chuva, veio a tempestade, levou, destruiu. Por quê? Porque ele não deu valor à palavra de Deus. Escute algo: um verdadeiro discípulo de Cristo não é somente aquele que conhece, não é somente aquele que diz que crê, mas é aquele que também pratica a palavra de Deus. Não levanta a mão, Deus te trouxe para te dizer: seja um discípulo de Cristo verdadeiro. E como eu vou ser um discípulo de Cristo verdadeiro? Dando valor a esta palavra, praticando esta palavra, não sendo somente ouvindo, mas colocando em prática, e você vai ver a diferença de Deus na sua vida. Por isso, é isso que eu vim trazer hoje, da parte de Deus. Jesus diz: se obedeceres a minha palavra, verdadeiramente sereis o meu discípulo. E nós vamos ser discípulos quando nós damos valor e praticamos a sua palavra, e quando nós andamos em temor. Por que eu te digo que quando nós andamos em temor? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 28, 13, dessa forma: quem esconde o seu pecado não prosperará, mas quem abandona alcança misericórdia. O que é andar em temor? É andar conforme a sua vontade. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele vai ser crente não somente aqui dentro da igreja, porque para nós sermos crentes somente dentro da igreja é muito fácil. Uma pessoa que anda em temor, ele vai ser crente no trabalho. Uma pessoa que anda em temor, ele vai ser crente na escola, vai ser crente dentro de casa, vai ser crente quando sai viajar, vai ser crente em todos os lugares. Por quê? Porque um verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem temor de Deus. E quem tem temor de Deus não vai fazer coisas erradas. Mas por que eu te digo isso? Porque há muitas pessoas
que se dizem discípulos de Cristo, mas não andam em temor, não andam em obediência. Tem jovens que talvez canta no grupo de jovens, só que talvez na escola, talvez na rua, não anda com temor de Deus. Vou dizer os mais velhos, todos que estão aqui, muitos talvez diz que são discípulos de Cristo, mas talvez só Deus sabe o que está vendo pela internet. Só Deus sabe o que está fazendo. Quantos que nos dias de hoje perderam o temor, estão viciados na pornografia? Por quê? Porque perdeu o temor. Quantos que nos dias de hoje estão viciados em muitas coisas? Por quê? Mas o pastor aqui não está vendo, aqui o irmão não está vendo, aqui a irmã não está vendo, aqui a pessoa não está vendo, só que Deus está vendo. E um discípulo de Cristo, ele não tem que se preocupar o que as pessoas acham. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem que se preocupar o que Deus acha dele. Então ele vai andar em temor, ele vai andar em vigilância, aonde ele for, aonde ele colocar os pés, aonde ele colocar as mãos, ele vai ser vigilância. Lembra de Acã? Acã, ele fez algo errado, pegou uma capa, algum ouro, e ele escondeu do homem, mas não conseguiu esconder de Deus. Josué não viu, mas Deus viu, e Deus cobrou Israel por isso. E muitas das vezes, há muitas pessoas que passam luta, há muitas pessoas que passam provas, há muitas pessoas que passam dificuldades, porque não andam em temor, e acaba vindo a consequência de Deus. Talvez isso não está acontecendo aqui, mas em muito lugar acontece. Pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, mas estão em fornicação, e talvez está tomando até Santa Ceia. Tem pessoas que talvez estão dentro da igreja, mas estão em adultério, talvez tomando até da Santa Ceia. Por quê? Porque perderam o temor. Quantas pessoas que talvez estão na igreja, mas talvez lá fora está bebendo, talvez está na igreja, está participando da igreja, mas está viciado no jogo, está viciado em muitas coisas. E por que isso acontece? Porque perdeu o temor. Porque uma pessoa que está cheia de temor de Deus, ele quer fugir do pecado, ele quer fugir das coisas erradas, ele quer fugir daquilo que não pertence a Deus. Quando ele vê algo que está errado, ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, afasta isso de mim. Talvez até numa palavra que sai da sua boca. Quantos que muitas vezes, por perder o temor, hoje não vigia mais, hoje fala palavrão, hoje talvez xinga, hoje talvez faz coisas. E o que eu estou te dizendo, que um verdadeiro discípulo de Senhor, ele é diferente. E escute, por que eu te prego isso? Porque em Gálatas capítulo 6, do 9 em diante, diz que Deus não se deixa escarnecer. Em Salmo 101, o Senhor é claro em dizer que aquele que tiver em pecado dentro da casa de Deus não vai permanecer. Quer dizer, pode esconder 1 ano, pode esconder 2 anos, pode esconder 3 anos, mas vai chegar um momento que a casa vai cair, porque o próprio Deus vai puxar o tapete dele. Por quê? Porque Gálatas 6, 9 está dizendo: Deus não deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Quer dizer, se nós fazemos algo errado, se nós, acontece alguma coisa, hoje nós pode estar de pé, mas amanhã nós vai cair. Vai acontecer como aquela igreja que perdeu o temor em Apocalipse. Tem nome que está vivo, mas está morto. E uma pessoa
só está de aparência. Está cantando, mas já perdeu o temor, está de aparência. Está pregando, mas já perdeu o temor, está de aparência. Está fazendo isso, mas já perdeu o temor. E quando alguém está de aparência, vai chegar o momento que o brilho vai se acabar e vai cair. Por isso que o Senhor está nos ensinando hoje que uma pessoa que serve a Deus, como diz Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que anda em espírito e não segundo a carne. Quem anda em temor, ele tem que andar em espírito, e ele não pode mais andar pecando. Porque se você olhar em Hebreus, no capítulo 10, se nós lermos a palavra do Senhor Jesus, do capítulo 26 ao 29, nós vamos ver o Senhor dizendo assim: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, de ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguma lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior será o castigo, cuidas vós ser julgado merecedor daquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o seu sangue da aliança, com que foi santificado, a fizer agravo ao Espírito da graça. Quer dizer, nós estávamos no pecado, Jesus foi e nos resgatou, e nos trouxe para a salvação, nos trouxe para a sua casa. Então nós, como conhecedores agora, se nós não tiver mais temor e começar a pecar, já não vai restar mais sacrifício para nós. Por quê? Porque a graça já foi nos dada, mas nós estamos pisando na graça, estamos pisando naquilo que Deus nos fez. Se por Moisés 2, 3 pessoas já era apedrejado, quanta mais quem pisar no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso o Senhor nos ensina que se nós queremos ser um discípulo, nós temos que andar em temor, como também, escute algo, nós temos que ter discernimento de espírito e combater as falsas doutrinas. Por que eu te digo isso? Porque essa é uma preocupação de Jesus, essa é uma preocupação de Paulo, essa era uma preocupação de Pedro, de combater as falsas doutrinas, porque o falso evangelho, ele nos tira da vontade de Deus. Antigamente, quando começou o evangelho, o diabo começou matando, colocando alguns na prisão, crucificando, alguns morreram de todo tipo que você pode imaginar, queimados, torturados. Só que quanto mais os reis, Nero, ali todo aquele Domiciliano, quanto mais aqueles reis se levantavam contra a igreja, quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. E o diabo, desesperado com aquilo, ele mudou a maneira de trabalhar. Ele viu que matar, perseguir a igreja não estava adiantando. Então ele diz: não vou mais perseguir para lhe matar, mas vou me infiltrar dentro dela. E isso começou em 300 e pouco com Constantino. Isso começou com 300 e pouco com Constantino, até chegar nos dias de hoje. E isso hoje que está acontecendo. Hoje nós vemos o inimigo infiltrando dentro da igreja, colocando o quê? O modernismo. Colocando o quê? As falsas doutrinas. E Paulo já havia falado disso. Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, se você ler em diante, vai dizer: eis que o Espírito verdadeiramente diz que nos últimos dias se levantarão espíritos enganadores, e enganarão a muitos com mentiras, e muitos
Hoje é a igreja que diz que o homem não pode casar. E ali está dizendo, lá atrás, que eles iam proibir o casamento, sendo que a família é de Deus. O sacerdote tem liberdade de casar. E primeiro aqui 4 está dizendo, é uma doutrina maligna. Eles iriam colocar uma doutrina que os homens não precisariam se casar, que tinha que ficar solteiro. Essa doutrina tem. Proibiram algum tipo de alimentos. Hoje existe. Algumas igrejas que proíbem comer isso, são falsas doutrinas. E estamos em um tempo que, como se cumpre a palavra de Deus, parece que o povo hoje, eles amam mais a mentira do que a verdade. Hoje há uma diferença na igreja porque o modernismo entrou. E hoje, quando o pastor ele ensina, quando o pastor prega duro, quando o pastor ensina a verdade, o pastor acaba se tornando ruim. Mas quando é uma pessoa que a pessoa pode fazer tudo, a pessoa pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode lambuzar, pode fazer isso, aquilo, aí o pastor vai dizer para ele assim: não se preocupa não, Deus só quer o seu coração. Ele vai abraçar o pastor. Esse pastor é um amor de pessoa. Esse pastor é uma bênção. Por quê? Porque ele apoia aquele que concorda com aquilo que ele está fazendo. E nós vemos hoje isso entrando dentro da igreja, e muitos sendo confundidos, muitos sendo enganados, porque a pessoa que te ama de verdade, a pessoa que te ama de verdade, é aquele que vai falar a verdade para você, aquele que vai ensinar o caminho verdadeiro para você, aquele que ensina o caminho fácil, o caminho de porta aberta. A Bíblia já está dizendo, são aqueles que vão te levar para a perdição, aqueles que vão te levar para a condenação eterna. Pastor, mas lá onde eu estou é uma bênção, tem profecia, tem milagres, tem libertações. O demônio lá, ele coloca a mão para trás, ele vem de joelho até no púlpito. Apocalipse diz que, se possível, o diabo ia fazer cair fogo do céu para enganar até os escolhidos. Mas lá o paralítico não levanta. Em Apocalipse diz: e saiu a rã, o espírito do engano, da boca do falso profeta, da besta, do anticristo, que enganava todo mundo. Quer dizer, o espírito do engano também faz milagre, e eles enganam. Quer dizer, dons não quer dizer salvação. Dons não quer dizer que Deus está numa igreja. Por que hoje muitos são enganados? Porque muitos, por não estudar a Bíblia, ele vai pelo barulho. Se tem um que grita mais ali, expulsou 3 demônios e fez um paralítico levantar, a porta pode ser aberta desse tamanho, ele já pula para lá, porque crê que Deus está lá. Porque não tem discernimento. Uma pessoa que tem discernimento de espírito, ele sabe que o Espírito de Deus, ele é santo. Está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo não habita em um lugar que está o adultério, não habita em um lugar que está o pecado. O Espírito de Deus, ele é santo. Então a igreja, por o Espírito de Deus habitar, ela tem que ser santa, ela tem que ser diferente. Mas lá está acontecendo, lá eles fazem de tudo. Então é o espírito do engano. Te prego pela palavra, porque o espírito do engano também faz milagres, faz maravilhas. Quem é de Deus, guarda a palavra de Deus. Não vou dizer que a profecia não é de Deus, não podemos misturar, não podemos, porque
se você ler em 1 Coríntios, capítulo 14, ali em diante, Paulo vai dizer: procurai os dons com excelência, principalmente o dom da profecia, porque quem fala em língua fala com Deus, mas quem fala por profecia edifica a igreja. Quer dizer, quando uma pessoa paga o preço, quando a pessoa ora, quando a pessoa jejua, quando talvez Deus tenha um propósito de usar aquela pessoa naquele propósito, ele é santo, santifica, Deus vai usar ele também. Mas isso não quer dizer salvação. Salvação é o que? Obediência, fruto do Espírito. Igreja que é de Deus, não é igreja que pula, não é igreja que roda, não é igreja que fala em língua. Igreja que é de Deus é uma igreja que tem os frutos do Espírito: bondade, amor, domínio próprio, paciência. Toda igreja que é de Deus, ela tem os frutos. Você vai olhar e vai dizer: aquele lá é de Deus, aquela irmã é de Deus. Nem sempre é claro, muitas vezes pela roupa, mas pelo caráter. Você vai conhecer que a pessoa é de Deus através do seu bom testemunho, através do seu bom caráter. Por quê? Porque ele tem o fruto do Espírito. O Senhor te trouxe hoje para te dizer: um verdadeiro discípulo tem que combater as falsas doutrinas. Pedro já se preocupou naquele tempo, Paulo já se preocupou naquele tempo. Quando você escutar uma pessoa dizendo: todos os caminhos levam a Deus, todas as igrejas levam a Deus, a Bíblia está dizendo que é mentira. Se você ler a carta de João capítulo 2, se você ler João, 1 João capítulo 2, olha o que vai dizer a palavra do Senhor Jesus. 1 João, no capítulo 2, e olha o que vai dizer o 3 e o 4. Capítulo 2 de João, e o versículo 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Olha o versículo 4, que vai dizer, 1 João 2, o 4. Aquele que diz: eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Toda igreja que diz: eu conheço a Cristo, eu conheço a Jesus, Jesus está aqui, mas está permitindo o pecado, está permitindo a vaidade, está permitindo aquilo que é errado. O Senhor está dizendo aqui: é mentiroso, e a verdade não está nele. Olha o que vai dizer em 2 João, no capítulo 1 e no versículo 9, para a glória de Deus. 1 João, 2 João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Vou ler mais. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Olha como ele vai ser duro aqui adiante. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem o tampouco o saudeis. Olha como eles pegavam tudo naquele tempo. E olha o que vai dizer: porque quem o sauda tem parte nas suas obras. Vou ler mais uma vez. Quem o sauda tem parte nas suas obras. Quem o concorda tem parte nas suas obras. Ah, não, aqui está permitindo isso, mas Deus está aqui. Está
agir. Porque para pregar a verdade, muitas vezes você vai perder posição, vai perder cargo. Para pregar a verdade, muitas vezes vai ter pessoa que não vai gostar, vai ter pessoas que vai virar a cara, vai ter pessoas que não vai conversar mais com você, vai ter pessoas que não vai aceitar. Lembra de João Batista? Olhou para Herodes e falou: larga da mulher que é do teu irmão. O que lhe custou? A cabeça. E muitas das vezes combater as falsas doutrinas é isso, é ser perseguido, é se preparar para falar mal de você. Mas bem-aventurado é quem permanece firme até o final. Um verdadeiro discípulo, ele é como Jesus. Jesus uma certa vez começou a pregar duro, e de repente os discípulos começaram um ir para a direita, um ir para a esquerda, outro ir para cá, outro ir para cá. E daí Jesus falou: mas o que está acontecendo aqui? Pedro falou: mas é claro, Senhor, uma palavra dura dessa, quem que vai ficar aqui? Jesus falou para Pedro: vai com eles também. Ele disse: mas para onde eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Quer dizer, ainda que seja dura, mas é a palavra que leva para o céu. Vamos ver quem crê, diga glória a Deus. Aleluias. E aqui o Senhor está nos dizendo que um discípulo tem que ter discernimento espiritual e combater as falsas doutrinas. Já termino. E deve ser obediente. Obediente ao pai, à mãe. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele não quebra princípios. Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele obedece princípios. Ele é fiel à ordenança que Deus colocou. Ela é fiel à ordenança que Deus colocou. Quando um filho, um jovem, seja quem for, não obedece princípios, não é um discípulo de Cristo. Porque um filho tem que obedecer ao seu pai, tem que obedecer à sua mãe. Dentro da igreja é a mesma coisa. Romanos capítulo 13, versículo 1. Todas as autoridades são instituídas por Deus. Existem pessoas que não respeitam diácono, não respeitam presbítero, não respeitam evangelista, não respeitam pastor. Tem pessoas que muitas vezes chegam, e muitas das vezes, num presbítero, num diácono, oi irmão, oi irmã, ele é irmão, é irmã. Mas o respeito é muito importante. O respeito pelo cargo da pessoa é muito importante. Oh, Deus abençoe o presbítero. Deus abençoe o diácono. Porque quando há um presbítero que está na igreja, há um diácono que está na igreja, e você chega e fala: ô irmão, você está rebaixando ele. Você está dizendo: você não merece estar nesse cargo que você está. É uma falta de respeito às autoridades que Deus coloca na igreja. Por isso nós temos que ter respeito. Nós temos muita base. Em 1 Pedro, se você ler no capítulo 1, no versículo, no capítulo 2 Pedro 2, 13 ao 17, você vai ver o respeito às autoridades. Se você ler Romanos 13, 1, respeito às autoridades. Êxodo 20, respeito às autoridades. Se você ler 1 Pedro 1, 7, você vai ver que Deus, Ele compara nós como ouro. Há 3 objetos que são muito especiais: prata, bronze e o ouro. Deus nos escolheu como o ouro. Por que ouro? Porque o ouro, ele é colocado no fogo, ele é mole. E ele é fácil de manejar. E um verdadeiro discípulo de Cristo, ele é fácil de manejar. Mas quem não é um verdadeiro discípulo de Cristo é duro. Coração duro. Não aceita correção. Não aceita
de se mover. E ele é fácil para obedecer às autoridades. Um verdadeiro servo de Deus, Deus vai lhe honrar. Mas antes de Deus lhe honrar, primeiro ele vai servir. E saber que o tempo determinado de Deus vai chegar na vida dele. E assim como ele serviu, um dia Deus também vai colocar ele lá em cima para a glória de Deus. Quem crê assim, levante as mãos e diga glória a Deus. Por isso, já estou terminando. Um verdadeiro discípulo, além de ser obediente, deve ser paciente. Por que eu te digo isso? Porque em Tiago 5, do 7 ao 11, o Senhor vai dizer: seja paciente até a volta de Cristo, porque o lavrador já espera o fruto da sua terra, com paciência, esperando para lhe colher. Quer dizer, o Senhor espera com paciência para recolher aqueles que são seus escolhidos, aqueles que são salvos. Só que, para nós ser pacientes, nós temos que ser pacientes até a volta de Jesus. Por que eu te digo isso? Porque em 2 Pedro 3,3, a Bíblia fala que ia se levantar homens escarnecedores. Homens que iam dizer assim: desde o tempo dos meus avós, eu já escuto falar que Jesus vai voltar. Cadê? Desde o tempo antigo, eu escuto que Jesus vai voltar. Cadê? Pessoas incrédulos, pessoas como o tempo do tipo de Noé, homens que não acreditam mais na volta de Jesus. Só que bem-aventurado é aquele que é paciente até a volta de Jesus. E muitas das vezes, para você ser paciente até a volta de Jesus, você vai ter que aguentar muitas coisas, você vai ter que suportar muitas coisas. Muitas vezes humilhação, muitas vezes perseguição, muitas vezes chacotas, muitas vezes até mesmo brincadeiras na escola. Muitas vezes os jovens vão ter que aguentar isso. Olha lá o crentinho, olha lá a crentinha, olha lá esse, olha lá aquilo. Vamos passar, porque diante do mundo nós vamos ser loucos. Por isso que Paulo diz em Coríntios, que para os gregos o evangelho e para os judeus, para um é loucura, para um é escândalo. Quer dizer, o evangelho hoje é isso. Hoje, quando você vai num lugar e fala: eu sou cristão, eu tenho que se vestir dessa maneira, eles vão se escandalizar, vão dizer: isso é loucura, isso não pode. Vão se escandalizar e vão começar a fazer chacota, te perseguir. Mas bem-aventurado é quem é paciente, bem-aventurado é quem suporta, bem-aventurado é quem não perde a sua fé, bem-aventurado é quem não se contamina, bem-aventurado é quem fica firme. Porque estamos vivendo um tempo que no lugar da igreja influenciar o mundo, é o mundo que está influenciando a igreja. E por causa disso, as igrejas estão pintando de preto. Por causa disso, porque a psicologia diz que se você pintar de preto e apagar a luz, você vai sem. Não precisa disso. Para você sentir a presença de Deus, não precisa apagar a luz, não precisa pintar de preto. É só você dar valor à palavra de Deus e você vai sentir a presença de Deus. Quer dizer, estão fazendo isso, como já não tem mais palavra, como não tem mais poder de Deus, o mundo, as pessoas estão trazendo o mundo, estão colocando o lugar de pastor em cima da igreja, estão contratando um palhaço no circo e colocando para fazer brincadeira com o povo. Isso está acontecendo. Por quê? Porque muitos não estão perseverando. No lugar do jovem ganhar o outro jovem na escola, de repente é outra jovem que está ganhando uma jovem, é outro jovem que está ganhando outro jovem, porque não está sendo paciente até a volta de Cristo. Mas eu profetizo que haverá um povo que
vai ficar firme. Eu profetizo que ainda que haja multidões que vão se vender, ainda que haja multidão que vão ceder a Jezabel, que vão ceder a Acabe, eu profetizo que ainda haverá Elias, haverá 7.000 que diante de um mundo que nós vamos ser escândalo e loucura, ainda vai permanecer firme para a glória de Deus. Vamos ver se tem aqui, diga glória. Ser paciente uns com os outros. Sabe o que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe qual é o segundo? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Estamos chegando a um ponto na igreja que muitos estão assim. Já não consigo mais olhar para a cara daquela irmã. Já não consigo mais olhar para a cara daquele irmão. Já não estão mais suportando uns aos outros. Ah, se aquela irmã for cantar, eu não vou cantar. Ah, se aquele irmão for ir, eu não vou ir. Ah, se aquela tiver, eu não vou estar. Suportando uns aos outros, sabendo que todos nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Sabemos que nenhum de nós que estamos aqui somos perfeitos. Todos nós estamos aqui porque precisamos de Jesus. Igreja não é lugar de pessoa perfeita. Igreja é lugar de hospital de doentes. Eu estou aqui porque eu sou miserável, sou um pecador. Eu estou aqui porque sem Jesus eu não sou nada. E todos os dias eu luto, que nem Paulo falou, não é que eu tenho alcançado, mas se esquecendo das coisas que ficam para trás, eu vou lutar todos os dias para alcançar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos vindo aqui porque nós é perfeito, porque nós somos santos, porque nós somos bons. Não, todo mundo aqui é pecador, começando de mim. Todo mundo aqui é falho, começando de mim. Nós vemos todo dia aqui porque reconhecemos, Senhor, se não for tua misericórdia, o que vai ser de nós? Paulo diz, Senhor, se não fosse o Senhor, porque o que eu quero fazer eu não faço, o que eu quero fazer eu acabo não fazendo, e o que eu não quero fazer eu acabo fazendo, por causa da miserável carne, miserável homem que eu sou. Muitas vezes isso vai acontecer. Por isso, a mesma paciência que muitas vezes você quer que as pessoas tenham com você, você tem que ter com as pessoas. Por isso que uma das coisas que Jesus falou, que vai triunfar no dia do juízo, é a misericórdia. Porque vai ter momento que você tem que usar de misericórdia. Vai ter momento que você vai ter que perdoar. Vai ter um momento que você vai ter que entender que esse aqui não é a minha casa, esse aqui não é a sua casa, esse aqui é a casa de Deus. E você tem que entender que esse lugar aqui não é meu, não é seu, não é de ninguém, esse lugar aqui é de Deus. E se esse lugar é de Deus, todo mundo tem o direito de estar aqui. Todo mundo tem o direito de entrar aqui. Todo mundo que reconhece que precisa de Jesus tem o direito de chegar aqui neste lugar. E por isso que, ainda que nós tenha algum problema, alguma coisa que aconteceu, temos que deixar no passado. Assim como Jesus nos perdoou, nós também temos que perdoar. Assim como aconteceu algo conosco, nós também temos que ser diferentes. Isso é o que o Senhor está dizendo, suportar uns aos outros. Sabe qual é a outra coisa? Que nós temos que ser pacientes no sofrimento. Tiago 5 até o 11 vai dizer: lembra da aflição de Jó? E viu o que Deus fez na vida dele? Quer dizer, seja paciente. Pastor, mas só Deus sabe o que eu estou passando. Não está sendo fácil. Seja paciente. Seja firme. Não saia da igreja. Não abandone seu casamento. Não abandone sua família. Talvez você chegou aqui, você está ao ponto para explodir. Olha o que os profetas passaram, diz Tiago. Olha o que os homens de Deus passaram e Deus não honrou eles. Da mesma maneira Deus vai te honrar se você for paciente.
paciente. Um discípulo verdadeiro de Cristo, ele é paciente no sofrimento. Ele sabe que isso também faz parte das aflições de Cristo. Que nem Paulo diz: em tudo somos afligidos. Em Coríntios, em tudo somos perseguidos. Em tudo somos caluniados. Mas nunca desistimos. Sempre firme. Como Paulo diz em Romanos 8. Nós somos como ovelhas, todo dia levado para o matador. Mas sobre todas essas coisas, sobre a enfermidade, nós somos mais do que vencedor, porque o que nos separará do amor de Deus? O que vai nos separar? A espada, a fome, a perseguição, nada, nem a morte. Paulo diz em Romanos 8 adiante, nem os anjos, nem o porvir, nem o há de porvir, nem potestade, nem principado, nada pode nos separar do amor que está em Deus por nós, por Jesus Cristo de Nazaré. Por isso seja paciente aqui nesta noite, aleluias. Um discípulo de Cristo, além dele ser paciente, ele deve viver o evangelho da cruz. Já terminei. Pastor, mas eu não estou entendendo. O que é viver o evangelho da cruz? É saber que a cruz nos exige alguns pontos: renúncia, novo nascimento e buscar as coisas do Senhor. Por que eu te digo isso? Porque hoje muitos não vivem o evangelho da cruz. Hoje muitos vivem ao que eu estava pregando: o evangelho dos falsos profetas, o evangelho da facilidade. Por isso que Pedro falou que nos últimos dias os falsos mestres fariam de muitos negócios. Por quê? Porque o povo mesmo escolheu. Por eles não querer ser corrigido, eles procuram o vizinho que permite tudo. E lá ele vai tirar até a lã dele. Lá ele vai tirar o último tostão dele. Vai fazer dele um negócio. Dizer: aqui você não precisa obedecer. Aqui Deus somente quer o seu coração. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 diz que Deus quer nós de corpo, alma e espírito. Aqui Deus quer somente o seu coração. Então Ele vai te explorar. Vai tirar o seu último tostão. Por quê? Porque vai fazer de você negócio. Porque Ele não vai falar que você tem que renunciar. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus diz: aquele que quer vir, pois a mim, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Porque aquele que tentar achar a sua vida aqui, aquele que tentar aproveitar a sua vida aqui, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida aqui, por amor a Jesus, ele vai ganhar. O evangelho da cruz traz renúncia. O evangelho da cruz vai dizer: isso é pecado, isso não é de Deus. Ele vai te trazer exigências. Mas o outro evangelho não. O outro evangelho vai te trazer facilidade, mas não é o verdadeiro evangelho. Bem-aventurado é aquele que perde a sua vida. O que é perder a sua vida aqui? É perder o prazer da carne. É aquele que renuncia o seu próprio prazer para servir a Deus. Só que isso é difícil. Porque o homem tem 3 inimigos. E o seu primeiro inimigo é ele mesmo. O seu segundo inimigo é o mundo. E o terceiro é o diabo. Por isso que João vai dizer: tudo que há no mundo é consciência da carne, dos olhos e da vida. E uma pessoa que ele não quer renunciar,
é porque ele quer viver segundo o mundo, segundo a sua moda, segundo o seu querer. Mas o evangelho de cruz, ele vai te cobrar. O evangelho de cruz, ele é um caminho estreito. É um caminho estreito. Esse é o verdadeiro evangelho que leva para o céu. Se você gosta de ouvir a palavra verdadeira, esse é o evangelho que vai te salvar e vai salvar a sua alma. No dia do juízo final, você vai se lembrar desta palavra. Também você vai dizer hoje: mas esse pastor é ruim, esse pastor é muito duro, não precisa tudo isso. O vizinho lá não precisa tudo isso. Você vai se lembrar que o caminho largo, o caminho que te dá facilidade é o caminho da perdição. Mas o evangelho verdadeiro te quer renúncia. Além de renúncia, é um evangelho que vai requerer de você um novo nascimento. Por que eu digo para você que hoje os irmãos nasceram? Eu preguei isso. Romanos capítulo 6 diz: não sabeis vós que todos vós que foram batizados na morte de Cristo? E quando você ressuscitou para viver em novidade de vida. Uma pessoa que nasceu no verdadeiro evangelho não pode viver como vivia antes. Hoje o evangelho fácil, as pessoas não estão se batizando, não estão tendo mudança de vida, eles estão tomando um banho na água, porque não tem mudança. Hoje o evangelho fácil, você não sabe quem é crente na rua e quem não é crente. O evangelho falso, você não sabe discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Não há uma diferença, não há um novo nascimento. O novo nascimento tem que trazer à sua vida transformação. De longe você vai olhar e dizer: ali está a inocência de Deus. É claro que nem sempre vai estar na maneira de vestir, porque tem pessoa que se veste, mas por Deus só sabe. Talvez está cheio de coisa, só que vai dar conta com Deus. Só que não é por isso que nós vamos permitir dizer que pode de qualquer maneira, porque não pode. O evangelho da cruz, ele nos ensina a buscar as coisas de Deus. Por que hoje os crentes estão ansiosos? Porque não estão vivendo o evangelho da cruz. Por que hoje os crentes estão tão preocupados? Meu Deus, o que eu vou fazer? Isso, aquilo. Eles não creem que Jesus a qualquer momento a trombeta vai. Colossenses 3: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Quem vive o evangelho de Cristo, ele sabe que agora o seu lugar não é aqui na terra mais. Ele sabe que vai ficar 20 anos, 10 anos, 15 anos, talvez 30, talvez 40. Mas ele sabe que o lugar dele é no céu. Ele sabe que Jesus foi preparar um lugar para ele. E ele sabe que Jesus vai vir para levar, para que aonde Jesus está, ele também venha estar. Esse é o evangelho da cruz, que traz renúncia, que nos ensina a nascer de volta, que nos ensina a buscar as coisas que são de cima. Já termino dizendo: um verdadeiro discípulo de Cristo, ele não olha para trás. Por que eu te digo? Porque a mulher de Ló, ela olhou para trás, porque não era uma verdadeira discípula de Deus. O seu coração não estava em Cristo, não estava em Deus, estava em Sodoma, estava em Gomorra. Quem verdadeiramente está com os seus olhos em Deus e em Cristo, ele não vai voltar para trás. Vai passar luta? Vai passar prova? Vai. Mas ele não vai voltar para trás e vai morrer com uma mulher de lã. Porque o Senhor disse em Lucas capítulo 9, 59 ao 62. Jesus disse, quando Jesus falou: os curvinhos têm os seus ninhos,
Muitos passarinhos têm o seu lugar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Vocês querem me seguir mesmo? Aí eu disse, eu quero, mas eu tenho que ir lá. Olha, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho isso para... deixa os mortos que enterram os mortos. Aí eu tenho lá algo para a minha família, deixa lá. Porque aquele que coloca a mão no arado e volta para trás não é digno, não é apto do reino dos céus. Hebreus vai dizer a mesma coisa no capítulo 10, 37, 38, 39. Mais um pouquinho, o que virá, virá e não tardará. E o justo viverá pela fé, porque a alma que retroceder, eu não tenho prazer nela. Quer dizer, um verdadeiro discípulo não olha para trás. Eu lembro de um jovem rico. O que eu tenho que fazer para entrar no reino do céu? O que eu tenho que fazer? Você tem que vender tudo e dar aos. Abaixou a cabeça e voltou para trás. Um verdadeiro discípulo, ele renuncia e ele vai em frente, mesmo com lágrimas, mesmo com choro e mesmo com dor. E termino aqui. Um verdadeiro discípulo sempre é firme na doutrina. A doutrina de volta, pastor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, 3 e 4. Paulo falou: Timóteo, exorte, ensine, pregue, fale, abra sua boca, a tempo e afora de tempo. Por que, Paulo? Porque haverá um tempo que já não mais sofrerão a sã doutrina, e muitos vão ter no seu ouvido como comichões. Vai fazer mal escutar a doutrina. E isso tem acontecido nos dias de hoje. Deuteronômio 32, eu tenho vários versículos, eu quero terminar aqui. O Senhor disse: goteja na minha doutrina como orvalho. Escute algo que eu vou te dizer. Muita coisa que antes era pecado, hoje não é mais. Sabe por quê? Porque as pessoas falavam que eram costumes. Mas a doutrina de Cristo não é costume. A doutrina de Cristo é mandamento. E mandamento não era só para aquele tempo. Mandamento até para o dia de hoje. E a igreja de Deus verdadeira é a que permanece na doutrina. Vamos ver quem vai permanecer aqui. Levante a mão, diga glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aqui o Senhor vai falar conosco. Se verdadeiramente permaneceres na minha palavra, sereis os meus discípulos. E um discípulo que permanece firme tem que entender esses princípios. Quem recebe essa palavra, levante as mãos e diga glória a Deus. Efésios vai dizer: não deixe se enganar por fábulas, filosofias,